Olá pessoal, como vocês estão no começo de mais uma semana de 2020? Hoje o assunto é leitura concomitante, ou leituras concomitantes. Como fazer para ler mais de um livro ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que vocês sempre fazem pra mim, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é @blogliteraturice, a gente se vê por lá. Então eu decidi separar algumas dicas aqui para conversar com vocês a respeito disso. Mas é claro que eu tenho que lembrar de antemão que você não precisa necessariamente ler mais de um livro ao mesmo tempo. O importante é você ler e gostar do que lê e como ler. Alguns anos atrás, para começar uma nova leitura, eu buscava terminar aquela do momento para então partir para outra história. Porém, de uns anos para cá, isso mudou, principalmente depois que eu vi uma matéria falando sobre estudos que indicam que ler 2 livros ao mesmo tempo ajuda na memorização das histórias e de todas as coisas ao seu redor. Como eu tenho essa questão com a memória de não absorver tanto assim as coisas ao meu redor, eu achei que fosse uma bela prática para mim, ou pelo menos para tentar. E desde então eu nunca mais parei, uma vez ou outra, que acabou sendo um período de apenas uma leitura, mas isso não é a regra para mim, mas é como acabou funcionando para mim. Ler mais de um livro ao mesmo tempo me fez ter leituras mais atentas, pelo menos para o meu perfil de leitura. Também me fez descansar, entre aspas, de leituras mais longas que exigem mais fôlego. Então, calhamaços e livros mais densos, por exemplo, não ficção. Uma terceira vantagem nisso que eu descobri é que eu ando muito mais rapidamente com as leituras que eu quero realizar, pelo menos naquele momento. E antes da primeira dica, aproveite para se inscrever aqui no Literatura se ainda não for inscrito e de compartilhar o canal com aquele seu amigo leitor. A minha primeira dica é infalível: ler diferentes gêneros. Biografia, autobiografia, teoria e crítica literárias, romances, teatro, poesia. Tem muitos gêneros que você pode escolher ler no momento e ao mesmo tempo. Segunda dica: busque ler em formatos diferentes. E não estou apenas falando de físico e livro digital, o e-book e o livro de papel. Tem muitas formas diferentes de publicar um livro fisicamente, enquanto a mancha do texto, se tem a fonte maior, menor, se é colorida, se não é, se tem mais margem ou não. Como muitas vezes a gente tende a memorizar através do visual, de como a gente bate o olho na página, então você batendo o olho em páginas diagramadas diferentemente vai te ajudar a lembrar qual história você leu em determinado livro. Terceira dica: leia enredos diferentes. Se você ler, por exemplo, 2 livros que falam sobre a Segunda Guerra Mundial, a chance de você misturar as coisas que você lê em um e no outro é muito grande. A questão aqui é buscar as diferenças e não as semelhanças. Minha quarta dica é em relação ao tempo que você dedica àquela leitura. Então, intercalar. Como que você vai fazer esse jogo de intercalar? Se num dia você vai ler mais de um e daí no dia seguinte mais do outro, aí no terceiro dia você volta para o primeiro e aí por diante, ou se você ler mais de 2 livros ao mesmo tempo, quais que você vai ler naquele dia? É importante que você não fique longos períodos sem ler um dos livros que você está lendo no momento, porque assim é claro que você vai esquecê-lo mais facilmente. Algo que pode te ajudar nisso é se programar, colocar no papel e na caneta ou até mesmo no celular, marcar em quais dias você leu o quê. Isso te ajuda a saber como que tá o andamento aí de cada livro. Agora, a quinta dica é bem interessante, pode parecer pouca coisa, mas para mim costuma ser importante, que é deixar todos os livros que você está lendo ao mesmo tempo juntos. É claro que para você que lê mais de 2 livros, 2, 3, 4, 5, 6, como eu, isso daí é melhor ainda. Quanto maior o número de livros que você lê ao mesmo tempo, melhor essa dica é. Porque assim você não deixa um de lado, esquecendo que você está lendo ele. Isso pode acontecer às vezes sim. Para essa dica, eu já volto na questão de anotações. É muito legal você anotar o que está lendo, para depois você relembrar aquilo. Como a minha memória é bastante baseada nas imagens, no que eu vejo, e também colocando a mão na massa, que me faz absorver mais daquele conteúdo, fazer anotações é essencial e não precisa ser extensas, tá? É só para você lembrar dos principais pontos. Uma dica dentro dessa própria dica é você anotar os pontos de virada no livro, os plot twists, por exemplo, as coisas mais assim, uau, chocantes, que mudam o enredo. A 7ª dica é sobre criar hábitos, e eu acho isso bem interessante e saudável se você não se cobra por conta deles, mas que seja apenas um guia aí para te ajudar
no transcorrer das leituras. Se você ler um livro sempre pela manhã, ou sempre depois do almoço, no horário do almoço, ou sempre antes de dormir, se você coloca e encaixa aquele livro naquele horário, pode ser que esse hábito te ajude a lembrar mais. Ou um horário para você ler tal gênero. Então, eu acordo, vou ler romance, ou eu acordo, eu vou ler um texto jornalístico, não ficção. Isso é bem interessante porque te faz criar realmente laços com aquele momento do dia e com o tipo de leitura que você dedica aquele tempo, para a qual você dedica aquele tempo. Falo isso porque quando eu consigo fazer isso, colocar isso em prática, me ajuda bastante. E por último, mas não menos importante, embora só se aplique a algumas pessoas, para mim, por exemplo, é mais difícil, porque eu não costumo ler livros em outras línguas, pelo menos não ainda. Mas se você consegue ler em inglês, em francês, enfim, outra língua, também é interessante que o outro livro que você está lendo no momento, ou um dos outros, seja em outra língua. Vocês perceberam que a maioria dessas dicas tem a ver com as diferenças, certo? Mas se você pegar para ler dois livros que sejam bastante semelhantes, até mesmo em termos de história, não tem problema. Eu acho que o esforço terá que ser maior. Mas ainda assim, se você intensificar a parte de anotação, de parar e pensar mais naquilo, ainda assim funciona. Pelo menos já funcionou para mim. No geral, você acaba sendo desafiado a ter leituras mais atentas, porque senão aquilo que você leu, você não vai absorver, portanto, quando você retomar aquela leitura, que vai ter um gap maior, então entre o momento que você fechou aquele livro e depois o seguinte, onde você abre ele novamente para ser lido, esse gap aí vai fazer você ter algumas perdas, né? Algumas falhas, enfim. Então, é realmente interessante que você tente, se você tiver esse interesse, mas se não tiver também, gente, não tem problema nenhum. É só um tema aqui bastante legal de se trazer à tona, então é o que eu estou fazendo nesse momento. Se vocês tiverem algum outro pedido de algum outro tema que vocês queiram que eu aborde aqui no canal, só deixar nos comentários que eu estou super aberta para isso, inclusive iria amar. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se vocês já leem mais de um livro ao mesmo tempo, comente aqui, compartilhe comigo. Ou se vocês ainda não leem, mas querem, ou até mesmo se você acha isso uma besteira, que para você não se aplica e nesse momento eu quero, naquele momento outro não quero, enfim, comente aqui embaixo, porque eu sei que esse é um assunto que não é unanimidade, não é unânime para todo mundo. Então é isso, a gente se vê no vídeo de quarta-feira agora. Um grande beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau!